Bom, o solo ele apresenta configurações complexas. Daí então surge a necessidade de se desenvolver modelos de representação do solo para que possamos aplicar nos projetos de aterramento. E com a estratificação do solo é possível você organizar ele em camadas com valores específicos de resistividade. Alguns fatores influenciam na resistividade do solo. Um deles é a própria característica do solo. Você tem aí resistividades, solos com baixíssima resistividade, como o caso de solos alagadiços, limo, humus, e solos também com altíssima resistividade, como é o caso do basalto. Outro fator que influencia também é a umidade. Um solo arenoso, por exemplo, sem umidade alguma, ele chega a 10 milhões de ohms por metro, uma altíssima resistividade. Já com 30% de umidade, ele chega a 42 ohms por metro, a resistividade dele. Então, quanto maior a umidade do solo, menor a sua resistividade. Isso a gente, quando vai em campo fazer medições de resistência, nós sempre vai no tempo de seca, porque aí nós achamos maiores resistividades e fazemos um projeto mais seguro. O valor da resistividade é encontrado pela fórmula 2πr. Essa fórmula aqui se resume a isso, a 2πr, utilizado pelo método de Pearson, do método de Wiener, que já foi explicado já. Então a gente pega os valores de resistividade medidas em campos, o espaçamento pelo método de Wiener e com os valores de resistividade já encontrados. Então a gente pega esses valores e joga num gráfico traçando uma curva. Então a gente tem essa curva. No momento que a gente consegue a curva, a gente prolonga o primeiro ponto aqui até ele encontrar com os eixos das ordenadas. Nesse momento, nós temos aqui o valor da resistividade da nossa primeira camada. Então, aí a gente precisa agora encontrar a profundidade da primeira camada e a resistividade da segunda. Então nós utilizamos um método chamado método de Pearson. Nós pegamos então dois valores aqui, dois pontos, pode ser qualquer ponto que a gente pode escolher. A gente vai pegar o ponto 2 e o ponto 4 para estar achando coeficientes de reflexões. A gente identifica aonde que está o ponto aqui na nossa curva. A gente vai ver que o ponto 2 e o ponto 4 vai estar nesse primeiro trecho aqui de curvas. Ele é um trecho ascendente. Isso é importante saber, porque se o trecho onde o nosso ponto estiver é ascendente, a gente deve jogar para um gráfico de curvas de coeficiente negativo. Se ele não tivesse um ponto positivo, a gente jogava para o coeficiente de curvas positivo. Mas como ele está no coeficiente de curva ascendente, a gente joga para curvas negativas, para coeficiente de reflexões negativa. Então a gente pega o valor do primeiro ponto a 2 metros, vê as resistividades que tem lá, o valor da resistividade do primeiro ponto e divide pela resistividade, pega a resistividade da primeira camada e divide pela resistividade do primeiro ponto. Acha-se um fator. Esse fator a gente traça uma linha paralela com os eixos das coordenadas, né, ou eixo das abscissas. Então a gente traça uma linha paralela nos locais onde a curva ela se encontra com a nossa reta aqui. A gente pega e joga esses valores numa tabela. Através dessa fórmulazinha aqui, a gente acha alguns valores de profundidade de camada. Então a gente faz isso também, esse mesmo passo para um outro ponto, no caso de 4 metros. A gente viu que o ponto onde o ponto 2 lá também é ascendente, a gente joga num gráfico de curvas para cá negativo, coeficientes de reflexões negativos. Traça-se também uma reta pegando a resistividade da primeira camada dividido pela resistividade do ponto, a gente acha esse fator. Achado esse fator, a gente traça uma curva, né, paralela com os eixos das coordenadas ou das abscissas. E os valores em que a curva se encontra com essa reta nossa, a gente joga esses valores também num gráfico. Por essa fórmula aqui, a gente consegue alguns outros valores de profundidade de camada. Então a gente pega esses valores tanto dessa tabela como da tabela anterior e joga em um gráfico. Então a gente traça duas curvas, uma da primeira tabela e outra da segunda tabela que a gente teve. Neste momento aqui, onde há essa interpolação, a gente acha o valor do coeficiente de reflexão e o valor de profundidade de camada. Então neste momento nós achamos o coeficiente de reflexão e a profundidade da nossa primeira camada. Então nós já temos a resistividade da primeira camada, que a gente encontrou com o prolongamento da primeira curva lá atrás.
e aqui a profundidade da primeira camada. E então, com essa equação aqui embaixo, nós já temos o valor de coeficiente de reflexão e a profundidade e a resistividade da primeira camada, a gente calcula a resistividade da segunda camada. Então, nós temos já definido o solo estratificado, com resistividade de primeira camada, profundidade, resistividade de segunda camada, e a gente vai prosseguindo esses métodos até se descobrindo profundidade de primeira, segunda, terceira, quarta camada, o quanto a gente quiser. O método de Pearson nos permite isso. Nós vimos o quanto que é trabalhoso aplicar esse método matemático. Então a gente faz uso de softwares para estar ajudando nessa estratificação do solo. Através do software, aí você se vira.